Olá, meu nome é Mila Campelo e eu sou especialista em College Funding e planejamento financeiro familiar nos Estados Unidos. De 10 coisas que pais ricos e inteligentes ensinam para os seus filhos. Bom, o primeiro ponto é a importância do dinheiro. O quanto dinheiro é importante. Enquanto os pais que não têm educação financeira e planejamento familiar sempre comunicam uma mensagem negativa sobre dinheiro para seus filhos. Por exemplo, as pessoas que comunicam positivamente com seus filhos sobre o dinheiro, elas sabem que o dinheiro traz, além das coisas essenciais, como a sua moradia, o pagamento das escolas das crianças e tudo mais, ela também traz as possibilidades de você viver uma vida de qualidade. Então isso é sempre muito comunicado com os filhos, que o dinheiro não te traz a felicidade 100%. E é através do dinheiro que traz momentos de felicidade para nossa vida, como uma viagem em família, como poder escolher, né, fazer planos para suas próximas férias, uma casa confortável. O dinheiro traz liberdade de escolha. Enquanto os pais que não têm educação financeira sempre comunicam isso com muito peso, é uma comunicação negativa. A comunicação sobre o dinheiro, ela tem que ser positiva. Esse é um dos pontos principais. Eu sei que a nossa vida não é um mar de rosas, que não é fácil, nem sempre a gente está passando uma situação financeira agradável, por vários motivos que pode acontecer na nossa vida, mas a comunicação na frente dos seus filhos tem que ser positiva. E mesmo que não é que você tenha que esconder a realidade do seu filho, mas você tem que não mostrar aquele estresse todo que o dinheiro está trazendo, né, para a vida do casal. Mostrar para o filho a realidade que estão vivendo, que é um momento que você vai ter que economizar um pouco mais, um momento que vocês vão ter que deixar de fazer algumas coisas em prol de fazer o controle financeiro para que a sua vida volte ao normal. Número 2. Pais com educação financeira ensina seus filhos o que é passivo e o que é ativo. Então, se você não sabe o que é um ativo e um passivo, eu vou te dar aqui um exemplo bem fácil. Se você tem uma casa e você mora nela, você tem um passivo. Por quê? Porque ela não te traz uma renda, né? Você não ganha nada com ela. Se você tem uma casa e você aluga essa casa, ela é um ativo porque ela está trazendo uma renda para você. Como que você vai ensinar isso para o seu filho agora? Talvez uma maneira bem simples de você fazer, quando ele tiver ali seus 10 anos, você incentivar que ele faça algo que vai trazer dinheiro para ele. Isso é um ativo. Lemonade stand aqui, né, tão cultural aqui nos Estados Unidos, vender limonada ali do lado de fora. Então, você vai ensinar para ele, vai no mercado, vai comprar os limões, vai pegar tudo que se gasta, fazer uma listinha dos gastos que ele está tendo para produzir limonada. E tirando desses gastos, dos gastos que ele teve, você vai subtrair do valor que ele ganhou naquele dia. Então, aquilo é um ativo. Então, ele trabalhou para trazer um ativo. Então, é uma coisa simples, pode ser como uma brincadeira e você pode introduzir esse ensinamento, tá? Então, agora vamos pensar como é que vai explicar como é um passivo, né? Meio complicado para criança, mas a gente no dia a dia a gente consegue achar algumas formas só para mostrar para eles o que é. Por exemplo, quando ele quer pegar todo o dinheiro da mesada dele e comprar um videogame, por exemplo. O videogame vai trazer o quê? Felicidade, bons momentos para ele, mas não vai trazer dinheiro. É simples, é básico, ensinando de acordo com os acontecimentos da vida. Não tem que sentar com o filho e dar uma aula de matemática, dar uma aula de educação financeira. É no dia a dia. No dia a dia a gente pode ensinar aos nossos filhos educação financeira. E é simples, é fácil e vai ser muito confortável para eles viverem e pensarem com educação financeira. Ok, exemplo 3. Looking good but going nowhere. Pais com educação financeira costumam olhar para as outras pessoas que normalmente não têm dinheiro, mas fingem ter dinheiro e dão exemplos para os seus filhos. Vocês sabiam disso? E é verdade. Muitos livros de educação financeira infantil falam muito sobre isso. Da mesma forma que pessoas que não têm dinheiro, não têm educação financeira, mostram para os seus filhos a vida de uma pessoa mais afortunada ou independente financeiramente, isso acontece também do outro lado. As pessoas ricas olham para a vida das pessoas que não têm dinheiro e dão exemplos para os seus filhos, principalmente quando tem pessoas que fingem ser o que não são. Então eles mostram, olha, aquela pessoa anda num carro tal, do ano tal, mas ele não tem dinheiro, ele tem dívidas, ele vive no cartão de crédito. Então assim, looking good but going nowhere, exatamente isso. Só se parece bem, mas eles não vão chegar a lugar nenhum. Então são exemplos que pessoas ricas e pessoas que têm educação financeira dão aos seus filhos para não fazer.
Número 4, como gerenciar dinheiro. Tenho certeza que você já ouviu isso, eu já ouvi isso muitas vezes. Quando eu deixava a luz acesa, meu pai falava: vocês vão ver quando vocês tiverem que pagar a energia. Eu não sou sócio da Celg, a gente saía. Chateado porque o pai sempre brigava, estava sempre enchendo o saco. Eu posso te dizer que hoje a maneira mais fácil de você ensinar o seu filho como lidar com dinheiro e mostrar para ele que despesas essenciais é parte da vida e da nossa responsabilidade, e não ficar só nessa briga que a gente tinha, que os nossos pais tinham com a gente. Eu vou te mostrar aqui como que você vai fazer isso de uma maneira simples, fácil, sem estresse, sem causar estresse para você e para sua família. Um exemplo disso é você incluir os seus filhos no seu planejamento. Não vai me dizer que você não tem um planejamento. Se você não tiver, é melhor começar agora. Planejar despesas mensais, despesas do ano, fazer planos para as férias. Quando você inclui o seu filho nisso, é uma responsabilidade que ele vai crescer com ela, de participar, às vezes de falar que às vezes não quer fazer alguma coisa, ou deseja fazer algo. Deixar com que ele tome decisões, por exemplo, de não sair no final de semana para fazer uma viagem que ele queira no final do ano. Colocar o seu filho a economizar a luz, não deixar a luz acesa todos os dias. Filho, vamos economizar a luz, porque assim a energia vai vir mais barata e a gente consegue salvar mais um pouco de dinheiro para fazer aquela viagem que você tanto sonha. E não é nada complicado, você não tem que mostrar números, colocar tabelas em frente a eles, é fazer planos, se lembrar desses planos, rever os planos, refazer planos quando necessário. Pais sem educação financeira mostram o estresse, as responsabilidades diárias das despesas. Quantas vezes a gente vê casais mesmo que vivem num estresse e num caos por falta de planejamento financeiro, com que essa comunicação negativa, essa briga, esse estresse, passe para o seu filho e ele carregue esse estresse e essa negatividade sobre o dinheiro pela vida inteira. Crianças que são expostas a brigas e a estresse em relação a dinheiro vão crescer exatamente como os pais. Eles vão ter uma aversão a dinheiro, eles vão acreditar que o dinheiro é uma coisa ruim, o dinheiro traz brigas, o dinheiro traz estresse, o dinheiro traz muitas coisas ruins, sendo que, na verdade, é o contrário. Quanto mais educação financeira você tem, quanto mais você se controla, quanto mais você tem um budget, você faz planejamento, mais liberdade você tem. As pessoas se confundem em relação a isso. Fazer um orçamento, ela vai te limitar a viver algumas coisas que elas não querem abrir mão. E, na verdade, é o contrário. O orçamento, ela vai te dar liberdade para você fazer muito mais coisas do que você imagina. Pais com educação financeira ensinam seus filhos que existem várias maneiras de fazer dinheiro. Você sabia que a filha do Barack Obama, ex-presidente, presidente dos Estados Unidos, ela já trabalhou no customer service comum, um trabalho comum como qualquer pessoa de nós. Eu fico só pensando como é que eram os seguranças dela, hein? Devia ser difícil. Mas enfim, falando sobre isso, elas deixam seus filhos experiências diferentes. Imagina uma filha de um presidente indo trabalhar como atendente de customer service, né? Parece engraçado, mas isso é importante. Quando os nossos filhos atingem a adolescência, é importante que eles tenham essas experiências, porque é nelas que eles vão entender realmente quanto se paga pela hora que ele trabalha. Então, pais com educação financeira, eles querem e permitem que seus filhos tenham experiências em ganhar o próprio dinheiro. Traz para eles o que? Entendimento do esforço que você faz e que todo mundo tem que fazer para ganhar dinheiro, independente da situação financeira ou não deles. Agora, tem muitos pais que, né, os filhos só ficam jogando videogame o dia inteiro. E talvez o pai, porque tem uma situação financeira um pouco melhor, acabam mimando os filhos nesse ponto e não deixando com que eles tenham essa experiência. E é muito ruim que você faça isso. Então, qual é a mentalidade dos pais com educação financeira? Eles deixam seus filhos ter experiências importantes para a vida deles, independente de onde for trabalhar, ensina como funciona trocar tempo por dinheiro, e também ajudam seus filhos quando eles têm uma veia mais empreendedora. Se o seu filho for uma pessoa que vai mais pelo lado de empreendedorismo, você ensina que arrumar soluções para os problemas. Como que você faz dinheiro?
como que as pessoas que mais têm dinheiro hoje na história, elas ganham dinheiro resolvendo problemas de pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui da Amazon. A Amazon começou vendendo livros, né? A gente sabe bem disso. E hoje ela se tornou a maior plataforma de vendas online do mundo. Por quê? Porque ela soluciona problemas. Sabe qual é o problema que ela solucionou? Ela solucionou o problema de pessoas que têm uma vida muito corrida, que trabalham muito. Tem coisas que chegam em tempo recorde de algumas horas. Às vezes overnight, você compra alguma coisa no aplicativo, no outro dia está na porta da sua casa. Então resolveu o problema da modernidade de hoje em dia. Se ensinam seus filhos que resolver problemas faz dinheiro. Melhor do que vender o seu tempo por dinheiro. Pais sem educação financeira ensina aos seus filhos que existe só uma maneira de ganhar dinheiro: ir para a faculdade, estudar e trabalhar para alguém. Isso limita o seu filho a ter uma vida de abundância em relação a dinheiro. Então, se o seu filho tem uma veia empreendedora, por que não ajudá-lo a descobrir o que fazer? Isso pode começar desde muito cedo. Pais com educação financeira ensinam seus filhos a desenvolver a produtividade. Ensina para os seus filhos que não é o que você faz que vai te deixar rico. É o que você faz constantemente que te deixa rico. Errar, acertar, tentar de novo, de novo e de novo. E constância. Paciência também é uma palavra-chave. Atingiram seus objetivos. Eu vejo que a nossa comunidade brasileira, nós temos uma dificuldade muito grande em pensar em longo prazo, acreditar que longo prazo faz sentido. Eu vejo isso quando eu atendo as mães, os meus clientes, principalmente quando a gente está fazendo um plano para college, para as crianças. A primeira pergunta é: eu vou salvar esse dinheiro, mas quando que eu posso retirar? Ok, tudo bem a gente responder isso, é normal que as pessoas entendam, mas essa não deve ser a sua maior preocupação, porque longo prazo é que traz resultados, tanto para acumular dinheiro para o seu filho, para pagar a faculdade do seu filho, quanto para qualquer outro aspecto da vida dele. Então você tem que ensinar desde cedo para o seu filho a ter paciência, trabalho duro, constância. A mesma coisa se faz quando você faz um planejamento de college para o seu filho, que é o meu trabalho. Número 7. Ninguém te deve nada. Pais com educação financeira ensinam seus filhos que ninguém te deve nada. Eu vou te dar um exemplo de uma das pessoas mais ricas do mundo, que é o Bill Gates e Warren Buffett. Eles já falaram que não vão deixar a fortuna deles para os filhos, não vão deixar que os filhos herdem toda a fortuna deles. Por quê? Porque eles acreditam que os filhos têm que ter a quantidade de dinheiro suficiente, claro, para manter eles, para deixar numa vida confortável, mas o sucesso financeiro mesmo tem que partir deles, tem que ser alcançado pelo trabalho duro deles. Eu me lembro que quando eu era muito jovem, né, na minha cidade, não existia tantas pessoas ricas, mas algumas pessoas de um núcleo assim mais rica. E eu lembro muito de conhecer as pessoas e falar: aquela pessoa é rica. Por quê? Porque os filhos, quando a gente estava na mesma escola estudando, e eu lembro deles falarem o tempo inteiro: meu pai é rico, eu sou rico, meu pai é rico. É engraçado que na cultura americana, isso é o contrário. Eu me lembro também de uma vez, quando eu trabalhava de cleaning, assim que eu cheguei aqui, eu fui ver a casa de uma cliente e a mãe dela já era minha cliente. A primeira coisa, quando eu entrei na casa dela, ela virou pra mim e falou: olha, minha mãe é rica, mas eu não sou, tá bom? Então você não pode me cobrar o mesmo valor que você cobra da minha mãe. Eu achei estranho que tinha pouco tempo que eu tinha chegado aqui e eu sempre ouvi o contrário, que as pessoas sempre falavam que os pais eram ricos, então automaticamente elas se sentiam ricas também. Então, a cultura americana tem muito disso. As pessoas querem ser bem-sucedidas por elas mesmas. Não é que os pais não vão ajudar, não é que eles não vão ter alguns benefícios, óbvio que vai ter, mas isso é cultural americano, enquanto nós, brasileiros, temos uma visão um pouco diferente disso. Pais que não têm educação financeira, a maioria das vezes passam a mão na cabeça dos filhos e pensam que os filhos não têm que passar pelo mesmo que eles passaram. Gostaria de ressaltar sobre isso. É óbvio que nenhum de nós não queremos que nossos filhos passem pelas mesmas dificuldades, mas é importante que a gente entenda que os nossos filhos tenham experiências importantes na vida deles. Não é você fazer com que ele não tenha que passar por nenhuma frustração, mas é natural da vida que a gente saiba lidar com frustrações. Frustrações faz parte da vida. Nossos filhos têm que aprender a lidar com as frustrações. Você vai estar ali do lado dele, ensinando e falando:
ok, vamos embora, vamos começar de novo, e é isso que importa. Então, muito cuidado no momento em que você, querendo suprir uma falta que você teve do passado, não faça com que o seu filho hoje passe a ter uma vida em que ele esteja muito confortável e que ele não vá buscar o sucesso dele dependendo hoje do seu sucesso. O que a gente mais vê hoje nos Estados Unidos de pais brasileiros são pais e mães que trabalham na construção, na limpeza, incessantemente para criar muita riqueza para o filho, sendo que essa responsabilidade de criar riqueza é dele. A sua responsabilidade, pai e mãe, é criar possibilidades dele ir para uma faculdade, é fazer um planejamento financeiro para ele, é fazer um planejamento de college para ele, para que ele tenha possibilidade de estudar se ele quiser. Dá para ele conforto de casa, ter uma boa casa, vocês fazerem viagens, que são momentos importantes da família de vocês, mas vocês não têm que criar riqueza para os seus filhos. Os seus filhos têm que criar riqueza para eles. Faça com que eles participem do planejamento e que eles entendam que o sucesso e a riqueza deles vai depender deles. A sua obrigação como pai, como mãe, é preparar o futuro deles para que eles tenham uma qualidade, um ensino de qualidade. O restante vocês têm que cuidar de vocês. Você tem que cuidar da sua aposentadoria. Você tem aposentadoria? Você tem que cuidar das suas despesas diárias. Você tem que pensar em viver bons momentos com seus filhos. Número 8, habilidade de socializar. Crianças que têm habilidade de socializar aprendem mais sobre comportamento humano. Elas têm a possibilidade de ser grandes líderes no futuro. Então, socializar é uma palavra-chave também. Dê a seu filho a possibilidade dele ter liderança no futuro. Grandes líderes são pessoas que sabem socializar com qualidade. Então, é muito importante com que você socialize, óbvio, né? Porque crianças sempre seguem como a gente se comporta na vida. A gente ensina dando exemplos. Pais com educação financeira sempre foca em fazer mais dinheiro para que ele não tenha que diminuir a qualidade de vida deles. O pai sem educação financeira em cortar pequenos gastos. Pai com educação financeira sempre acredita que tem mais dinheiro. E o trabalho dele atrair esse dinheiro e trabalhar para que esse dinheiro venha para ele. A mentalidade, isso é um mindset, né? Tão falado mindset hoje em dia. Pessoas que acreditam que podem fazer mais dinheiro, ela está sempre estudando, se profissionalizando e buscando maneiras de fazer mais dinheiro. Se socializam com pessoas que fazem dinheiro, que têm a mesma mentalidade que eles. É muito importante com que você esteja envolvido e envolva seu filho com pessoas que tenham um mindset em que buscam uma vida melhor a cada dia. Se você estiver sentado numa mesa com 5 pessoas e você for a mais inteligente delas, você está no grupo errado. Parece bom, né? Eu sei que tem pessoas que gostam de parecer mais inteligentes. Na verdade, a nossa vida é um constante aprendizado. Então, se você não está aprendendo nada ali, você está no grupo errado. Você precisa encontrar pessoas que tenham o mesmo mindset que você. E assim mesmo é com seus filhos. Você é a pessoa que influencia no mindset do seu filho. É de você que sai a inspiração, o desejo de crescimento, acreditar que ele possa ser uma pessoa que tenha dinheiro com abundância, que ele vai ser um profissional de excelência, que ele vai ser o que ele puder ser. Então, é muito importante que você entenda que que o mindset do seu filho começa a ser criado por você, dentro da sua casa, com essas atitudes da mãe, do pai, do seu dia a dia. Mas, sem educação financeira, eles têm medo até de cobrar pelo próprio trabalho. Eles acreditam que eles estão sendo injustos em valorizar o próprio trabalho, porque eles acreditam que as pessoas que estão pagando por aquele trabalho ou comprando aquele produto, elas não têm dinheiro suficiente para pagar por aquilo e eles estão sendo desonestos. E, na verdade, é o contrário. Quando as pessoas elas realmente querem algo, se elas querem estudar, elas vão buscar e elas vão conseguir dinheiro, elas vão trabalhar part-time, elas vão trabalhar no final de semana, elas vão fazer o que elas querem. E se ela está comprando de você ou pagando pelo seu serviço, ela pode fazer por aquilo. Então,
Mindset é tudo. Pessoas sem educação financeira não têm um mindset da validação, do reconhecimento do seu próprio trabalho. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no meu canal, me dá um like, me segue nas redes sociais, no Instagram, que eu sempre posto bastante dicas sobre educação financeira infantil. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!